Você já imaginou o presidente dos Estados Unidos apostando milhões e milhões em criptomoedas enquanto fala de resolver a dívida americana? Hoje eu vou revelar os detalhes da carteira de criptomoedas do Trump, explicar por que 2025 pode ser o ano mais lucrativo do Bitcoin e como você pode se preparar para isso. Antes da gente entrar no conteúdo, vou deixar um aviso. Esse vídeo é fruto de 4 anos de experiência no mercado de criptomoedas e semanas de análise técnica e fundamentalista. Se você quer entender por que o Bitcoin ainda pode subir mesmo após os 100 mil dólares, fica nesse vídeo até o final. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e se esse vídeo trouxer valor para a sua jornada enquanto investidor, considere se tornar membro aqui do canal. Você ajuda a gente e, além de acesso antecipado aos vídeos, ganha acesso a uma plataforma completa de análise de ações. Meu muito obrigado a todos os membros e apoiadores. Primeiro, vamos decifrar o ciclo do Bitcoin. Estamos atualmente negociando ao redor dos 100 mil dólares por moeda. Com isso, já nos aproximamos de 2 meses negociando nessa faixa aqui, entre os 90 e os 100 e poucos mil. Mas você sabia que mesmo nas altas atuais, 57% dos Bitcoins em circulação estão nas mãos de investidores individuais, com apenas 3,6% na mão de empresas, 3,9% em ETFs e fundos e 2,7% aqui na mão dos governos, fora os 6,6% que ainda vão ser minerados ao longo do tempo. Mesmo a gente incluindo os mineradores como sendo negócios, ainda assim seria 7% na mão dessas empresas. Isso nos mostra que, nesse mercado, o investidor individual ainda está à frente das instituições e reflete a importância de segurar as nossas criptos. Se você estiver segurando as suas, me diz aqui nos comentários. Ao longo de toda a sua história, o Bitcoin seguiu ciclos atrelados ao halving, evento onde o prêmio da mineração da rede cai pela metade, diminuindo o fluxo da oferta de Bitcoin advindo dos mineradores da rede. Em termos de ciclo, temos historicamente 4 fases, que a gente pode chamar ali uma queda brusca, seguido de uma fase de acumulação, então uma recuperação do preço e a fase final de ganhos explosivos. Eu marquei aqui no gráfico, nessas linhas verticais, o ponto dos halvings do Bitcoin. Então a gente pode ver que historicamente, pouco antes do halving a gente está em uma queda, aí ainda bastante antes do halving a gente começa a ter uma alta e depois do halving a gente tem um disparar. E aí depois da disparada cai de novo, volta a subir até o halving e dispara novamente. Então cai de novo, começa a subir em antecipação do halving e, se a história se repetir, dispara novamente. Inclusive, se a gente olhar o pico depois do halving aqui de 2016, a gente teve um pico com uma alta de 2.768%, próximo de 550 dias após o halving. Se a gente olhar agora o halving de 2020, a gente teve mais uma vez um pico aqui, dessa vez bem menor, 686% em relação à data do halving, mas ainda ali por volta de 550 dias após o evento em si. No presente momento, a gente tem uma alta de 46% e apenas por volta de 300 dias. Se a gente operar com base nos ciclos, a gente pode imaginar que a gente ainda tenha pelo menos aí por volta de mais uns 200 dias ainda desse período explosivo. E lembrando que essa fase final é de fato a fase mais explosiva, com os movimentos mais rápidos. Então, olhando como base as linhas de extensão Fibonacci, a gente pode pensar que na linha 1 aqui, a gente poderia chegar dentro dos 500 dias, que seria ali perto de agosto, quase setembro desse ano, numa faixa de quase 329 mil. Porém, acho isso muito otimista. Apesar de ser um retorno reduzido em relação ao ciclo anterior, acho que a gente pode ser mais conservador e parar nessa próxima linha aqui de extensão Fibonacci, que traria o nosso preço para mais perto dos 179 mil dólares. De todo jeito, em ambos cenários, a gente ainda tem uma boa quantidade de altas pela frente. Inclusive, olhando os ciclos anteriores, dá para ver o quanto a gente, na verdade, ainda está no comecinho dessa fase explosiva no preço do Bitcoin. Ah, mas o sentimento das criptomoedas está muito ruim no momento, tem muita gente achando que já acabou o ciclo de altas. Ok, vamos dar uma olhada aqui no ciclo anterior, na Bull Run de 2020 para 2021. A gente viu quedas de 17%, depois mais uma queda aqui
18%, e mais aqui em cima uma queda bem mais brusca de 31%, e ainda seguiu subindo e fazendo altas superiores. Se a gente olhar no ciclo de 2017, a gente vai ver a mesma coisa. Do pico, uma queda aqui de 30%, mas seguiu subindo em poucas semanas. Mais uma vez, uma queda aqui de 36%, mais uma vez aqui 38%. Ou seja, é natural a gente ver esses períodos de queda mesmo durante a bull run do Bitcoin. Se a gente olhar essa queda atual, o máximo que a gente chegou a cair foi aqui os 17%, e nos preços atuais a gente está com uma queda de apenas 5,91%. Vale ressaltar também que, historicamente, quando a gente bate um pico, a gente fica pouquíssimas semanas aqui. A gente tem algumas semanas ainda subindo, bateu o pico já começa a cair. Mesmo nesse período aqui a gente vê a mesma coisa, se a gente olhar para 2017 também. Então, na minha cabeça, é mais um sinal de que isso aqui não é um movimento de topo final para o ciclo de altas do Bitcoin. Ah, mas esse é o ciclo que a gente tem mais presença institucional, eles podem ter feito um front-running, eles podem ter se adiantado a esse movimento e dessa vez o topo do ciclo vai ser antes, surpreendendo o mercado. Talvez exista a possibilidade, mas aí eu vou te remeter à porcentagem da oferta do Bitcoin que está nessas empresas, que a gente viu mais cedo, soma só 7%. Se a gente considerar os ETFs, somando tudo, ainda assim daria 10,9%. Então eles ainda não têm capital para isso, na minha opinião. Se a gente vê também a pontuação Z do MVRV, que é um indicador específico do Bitcoin, a gente vê que a gente segue ainda em níveis mais controlados, ainda longe da zona vermelha que a gente está acostumado a bater durante as euforias do mercado de criptomoedas. Então, também um indicador que nos faz pensar que não estamos no topo ainda. Então, numa perspectiva técnica, a gente não tem indicação de topo. Somado isso ao contexto macroeconômico, geopolítico, que está o mais positivo possível para o mercado de criptomoedas, não vejo por que tamanho medo nos investidores. Na verdade, eu vejo porque sim, eles estão muito expostos às altcoins que estão de fato bem mais voláteis e expressando quedas bem grandes nesse período de incerteza. Porém, temos pela primeira vez a maior economia do mundo com um presidente de fato pró-cripto. Já vimos nos seus primeiros dias de governo essa movimentação em direção não apenas de uma reserva de criptomoedas para os Estados Unidos, mas também já reduzindo a dificuldade ali contábil para os bancos manterem o Bitcoin nos seus balanços. Então o cenário já está se facilitando e se tornando mais amigável para as empresas que quiserem aderir o Bitcoin aos seus balanços. Claro que vale ressaltar que o Trump também está fazendo vários outros movimentos, alguns desses que podem prejudicar o Brasil e os investidores brasileiros, mas em termos de criptomoedas, seus movimentos têm sido, na minha opinião, mais positivos do que negativos. Com, é claro, a exceção ali dele e a sua esposa terem lançado os tokens Trump e Melania, criando criptomoedas meme, sugando liquidez de outras altcoins, e com um token sem utilidade extremamente centralizado na sua distribuição, então a maior parte sendo dos criadores desse token, claramente uma empreitada voltada para o ganho pessoal deles, nada que eu acredito que a gente deva entrar e comprar. E por mais que isso seja sem dúvida feio, né, um presidente usar a sua influência para divulgar uma moeda meme, cujo principal beneficiado é ele próprio, não deixa de mostrar o alinhamento dele com os objetivos de fazer cripto crescer. Inclusive, ele tem muito a ganhar com a alta das criptomoedas, como a gente vai ver mais à frente na sua carteira cripto. Mas, continuando no cenário macro, além do movimento a nível federal, a gente está vendo nos Estados Unidos alguns estados lutando para criar suas próprias reservas a nível estadual, também de Bitcoin. A gente vê a BlackRock, o maior asset manager do mundo, que ao longo da história sempre foi muito contra a indústria das criptomoedas, recomendando pequenas alocações em Bitcoin a seus clientes. A adoção institucional parece cada vez mais perto e, na verdade, já está em moção. A gente tem aqui de amarelo o preço do Bitcoin e de azul o número de endereços institucionais segurando o Bitcoin. E a gente vê a disparada que veio ocorrendo, com um topo aqui em 2024, e desde então a gente consolidando de lado, porém seguindo essa clara tendência de alta. Mesmo numa visão mais global, se a gente pensar o Bitcoin como um ativo de reserva de valor, com uma oferta limitada, é natural que o aumento da liquidez global, ou seja, do dinheiro em circulação no mundo, tenha alguma correlação com seu preço. E recentemente, voltamos a ver exatamente isso nos gráficos. A gente tem aqui o preço do Bitcoin oscilando em cima e no gráfico de baixo a liquidez. A gente vê a disparada,
com a impressão do dinheiro, principalmente por causa dos Estados Unidos, ali pós-pandemia. Então a gente vê um movimento de bastante queda dessa liquidez, que tenta se recuperar e, mais recentemente, volta a cair, mesmo o Bitcoin se mantendo, apesar da correlação entre os dois. E vemos mais recentemente o que pode ser o começo de uma recuperação da liquidez global, principalmente quando a gente vê uma mudança de política por parte da China, transicionando seu posicionamento para uma política monetária moderadamente solta. Ao mesmo tempo que o Banco Central americano já está caindo juros e entra o Trump, que também apoia juros ainda mais baixos. De modo que a gente pode ter as duas maiores economias do mundo corroborando para um aumento dessa liquidez global. Inclusive, mais recentemente, o Banco Central do Canadá entra no mesmo movimento. Eles seguiram o seu movimento de corte da taxa de juros, mas o mais importante foi a nota na qual a instituição anunciou o plano para concluir a normalização do seu balanço patrimonial, encerrando o aperto quantitativo. Então ele começará a recomprar ativos no início de março, sendo mais um contribuidor aí para o aumento da liquidez global. Claro que com um grau de influência menor do que Estados Unidos e China. Ou seja, tanto a análise técnica como a análise geopolítica macroeconômica ainda deixa muito espaço para altas significativas ainda esse ano de 2025. Obviamente nada é garantido, dada a volatilidade da classe de ativo é muito arriscado, especialmente depois da gente já ter altas tão grandes, especialmente aí no último ano de 2024, então para entrar requer uma gestão de risco adequado, mas na minha visão, assim como eu já falei há bastante tempo, num vídeo bem lá atrás, você pode verificar, o Bitcoin vai pelo menos a uns 120 mil dólares, sendo bem plausível a gente chegar naquela próxima linha de extensão Fibonacci entre 160 e 170 mil dólares. E tudo isso são previsões totalmente dentro da teoria dos ciclos, sem nem considerar o tal do superciclo que muita gente está pregando por aí. Se esse movimento de fato ocorrer, as altcoins de qualidade tendem a ter retornos, pelo menos em porcentagem, maiores ainda. E considerando que esse período de medo e incerteza nas criptomoedas está afetando principalmente as altcoins, acho que tem bastante oportunidade nelas. E parece que o Trump sabe disso, porque vamos ver aqui o portfólio da Liberty Finance, uma empresa associada à família Trump com largos investimentos no mercado de criptomoedas. A maior posição deles é direto uma altcoin, a Ethereum, então a mais consolidada, alto nível de descentralização, bem antiga, porém um custo mais alto até para transacionar na rede. De todo jeito são quase 200 milhões em Ethereum, seguido de 65 milhões em WBTC, que é o Bitcoin, só que wrapped, então é o Bitcoin na rede da Ethereum, então possivelmente sendo usado em protocolos de finanças descentralizadas. Aí mais um pouquinho de Ethereum, mais 60 milhões, também agora em outra rede. 35 milhões em USDC, stablecoin do dólar, né? 9,9 milhões no Tron, 5,9 na Link, Chainlink, 5,6 na Aave, 3,9, quase 4, Ethena, uma posição recente, que se não me engano eles adicionaram há pouco tempo, de 1,9 milhão nessa Move, essa daqui eu não conheço, então não posso falar muito, mais 1,1 milhão em USDT. E aí começam a vir posições menores, Coli, também não conheço, e a Ondo Finance. Ondo Finance já foi uma posição maior, mas acho que eles reduziram atualmente aqui em 185 mil dólares. E se a gente continuar descendo tem mais um monte de posição, mas até porque muita gente, sabendo que essa carteira é associada ao Trump, manda uns lixos, manda umas meme coins, manda um monte de coisa inútil pra cá. Então a gente vai ter várias posições pequenas, mas isso aqui nem necessariamente foram eles que compraram. É só o que tá ali na carteira deles. De relevante que eles compraram, que eles estão investindo, são essas aí, como a gente já falou. Então essa é a lista de criptomoedas a qual o Trump tá mais exposto. Fora, é claro, a própria Trump, da qual ele detém 80%, ao longo do tempo vai deter 80% do supply. Em termos da carteira do Trump, olhando essas principais, essas aqui de cima, eu acho que são boas escolhas. Ethereum super sólida, Ondo eu acho uma ótima moeda, Link, Chainlink é essencial para todo o ecossistema da Ethereum, então uma das moedas mais importantes aí. A Aave também é um projeto super sólido, já com mais de um ciclo de idade, um protocolo de empréstimo, então uma moeda simples, mas já antiga, já com histórico, e que também nos indica o tipo de estratégia que os grandes investidores
devem buscar nas criptomoedas. Exatamente essas moedas consolidadas que já têm um histórico, que já foram testadas na batalha, inclusive no bear market, e que seguiram sem falhas e sem erros, etc. Acredito sim que essas moedas com utilidade e com histórico serão algumas das grandes campeãs do ciclo. Se você quiser saber quais altcoins que eu mais gosto, vou deixar aqui um vídeo recomendado sobre. Vale a pena olhar principalmente aquelas que caíram bastante desde o lançamento do vídeo. E, se você quiser se expor ao mercado de criptomoedas sem gastar o seu dinheiro, sem correr esse risco, eu vou deixar um outro vídeo voltado para os airdrops aqui para você. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até a próxima!